Não gagueja não, mano. Vamos lá então? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais um dia na Tua presença. Obrigado pela Tua graça, do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu naquela cruz por nós, para nos dar a vida eterna. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, que nos consola a cada dia, na hora das tristezas, das angústias e também nas alegrias, Pai. Peço ao Senhor que neste momento o estudo que a gente venha fazer não seja inspirado por homens, mas que o Teu Espírito venha guiar nossas palavras e o nosso entendimento para que a gente possa entender qual é a boa, perfeita vontade do Senhor. Que o Senhor possa abrir a nossa mente como o Senhor abriu a mente dos seus discípulos quando o Senhor soprou o Espírito Santo sobre eles. Aleluia. Em nome de Jesus eu peço que o Senhor fale conosco, nos ensina, nos corrige, que o Senhor venha falar aquilo que a gente precisa ouvir, aquilo que a gente precisa aprender, que é aquilo que a gente precisa corrigir na nossa vida, Pai. Nos ensina a amar uns aos outros, Senhor, assim como o Senhor nos amou. Nos ensina um amor mútuo, um amor fraternal, como a Tua palavra diz, Senhor. E que a gente nunca deixe de pregar a Tua palavra conforme está escrito, Senhor. Porque a Tua palavra diz que aquele que acrescentar alguma coisa, Senhor, a Sua palavra, o Senhor acrescentará as pragas que tem escrito nesse livro. E aquele que tirar qualquer palavra desse livro, perderá a oportunidade de comer da árvore da vida, Senhor. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, ó Pai, que da nossa boca saia fonte de águas que leve a gente para a vida eterna, Senhor, como o Senhor disse para a mulher samaritana, que de nós surgirá uma fonte que saltará para a vida eterna. Que essa fonte venha transbordar dentro de nós e muitas pessoas venham se saciar dessa água que vai verter de dentro dos nossos corações, Pai. Que essa água é a Sua palavra, Pai. Porque o Senhor disse que aquele que beber da água que o Senhor der nunca mais terá sede. Em nome de Jesus é o que eu te peço, Senhor. Cuide de nós, Senhor. Fale conosco em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Pecado. O que é pecado, Senhor? Nós estudamos isso aqui, hein? Estudando. Pecado. Pecado é a coisa que nós fazemos que desagrada a Deus. Você lembra do significado do pecado? Quando a gente estudou, eu falei do significado do pecado. O significado do pecado. Ali é o alvo. Já veio a metade do significado. Errar o alvo? Errar o alvo, né? Errar o alvo. Pecado. Nós não estudamos sobre Você isso. estudou, fez o alvo, fez o alvo. Então, acertar Jesus Cristo. pecar quer dizer o quê? Eu quero acertar, mas eu não tenho a capacidade e a destreza de conseguir acertar o alvo. E como que eu consigo acertar o alvo? Através de treinamento, desempenho, gastando tempo, me esforçando para acertar o alvo. Se eu atirei uma flecha aqui, eu tenho que acertar aqui. Aqui não está tão ruim, ainda está no alvo. Não é quando cai fora Quando do alvo. cai fora do alvo, aí está totalmente perdido. Daí, se eu atirei a flecha aqui, na minha mente eu tenho que falar, eu tenho que apontar um pouquinho mais alto para me acertar. Daí eu lanço de novo a flecha, eu acerto aqui. Não acerta? Então quase. Um pouquinho mais altinho. A mesma quantidade. Eu vou aumentar a mesma quantidade que eu vou acertar agora no alvo. Daí eu pego
e vou tacando até eu conseguir acertar o alvo. Ou seja, o pecado é você errar, a gente pega, a gente erra o alvo. Sempre estamos errando o alvo. Mas Deus faz a gente parar de pecar? Faz a gente parar de pecar? É. Deus faz a gente parar de pecar. Eu creio que nós temos que nos esforçar para parar de pecar. O Espírito Santo ele se entristece quando a gente peca, né? Não. Eu creio que o Espírito Santo ele mostra para nós o que é certo, o que é errado, só que ele dá o livre-arbítrio. Então tá aí, ó. Deus não nos impede de pecar, mas Ele nos ensina a acertar o alvo. E daí a gente continua errando o alvo se a gente quiser. Porque se a gente continuar errando o alvo é porque a gente não está praticando o que Deus ensinou. Verdade. O arqueiro, a pessoa tem alguém te ensinando a acertar o alvo. Se eu não falasse, vamos supor, a pessoa que nunca tirou, acertou aqui. Daí o arqueiro vai pegar e falar para ele, ó, você tem que ir um pouquinho mais para a esquerda. Daí vai virar mais para a esquerda. Então, através da palavra de Deus, Deus vai ensinando a gente a acertar o alvo até que a gente consiga acertar e chegar ao objetivo que Ele quer. Então, qual que foi o pecado de Adão? O pecado de Adão? De Eva, Adão, porque os dois ali é o mesmo. É o mesmo, né? Foi a desobediência. Foi o quê? Deus ensinou eles a acertar o alvo, mas eles permitiram que a serpente fizesse eles errar o alvo. Tipo, vamos supor, Deus falou, ó, mira certinho lá, daquele jeito que eu te ensinei, e atira. Daí a serpente falou, não, você pode pegar e atirar até de olho fechado. Você já está treinado. Daí que acontece o erro. Daí veio a autoconfiança. E qual que foi o pecado? O pecado de Eva? Foi o quê? Colocar a palavra de Deus de lado. Deus falou, não coma. O que eles fez? Comeu. Esse é o pecado. O pecado não está na fruta, está só na desobediência. E a desobediência é o pecado. E o pecado é errar o alvo. O pecado gera a morte. E o pecado já é a morte. Gerou a morte. Ó, o pecado, depois do pecado, o que aconteceu? Deus foi no jardim procurar o homem estava na onde? Escondido. Por que o homem estava escondido? Como vai ser escondido uma pessoa? Não, mas a gente se esconde quando a gente sabe que a gente errou. Quando você aprontava lá, sua mãe fala, minha mãe vai me quebrar, cabulou na escola. Você ficava tentando se esconder dela até a hora de dormir. Mas na hora que ela te pegava, já era. Não tinha qualquer orelha. Então, o pecado traz consequências graves para a nossa vida. Por quê? Vamos supor, a vida que a gente teve, a gente não teve esse ensinamento. Alguns teve um pouquinho, mas não um ensinamento profundo. A gente não teve um aprofundamento na muitas questão. das vezes até tipo assim, se a gente escutasse umas palavras dessa, tipo assim, você serve para ser um professor. Tipo, se um professor trouxesse umas palavras Que você os alunos conhece, hoje em dia, os alunos de hoje em dia, um ou dois ali ia pegar, Nossa. ia ter um futuro brilhante pela frente. Igual, Muitas das vezes nós não escutou. Só escutamos igual, que é um mais um, que é dois. é igual na escola, por que a gente repetia de ano? Porque a gente não dava ouvido pro A professor. gente não vai para a escola, a gente vai fumar maconha. Entendeu? Largou a escola e vai fumar maconha. Verdade. Então faltava nas aulas, ficava na aula só bagunçando, jogando papel nos outros, de elastiquinho. Bagunça. Daí chegava no dia da prova, acertava o alvo, Errado. zerão. Ainda queria
copiar os outros. É isso que Jesus disse. Esse copiar dos outros aí, Jesus disse, é aquele que não entra pela porta. Aquele que não entra pela porta é ladrão e salteador. Está querendo burlar o sistema, pensando que vai entrar junto com as ovelhas. É verdade. Entendeu? Vamos lá no versículo 18? 18. A gente lê um versículo e medita. Só 18, porque no céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e a justiça dos homens que injustiça dos homens que detêm a verdade em justiça. A verdade em justiça. A verdade em justiça. Porque no céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em justiça. E a verdade em justiça. Só 18 ou vai para 19? Primeiro só 18. A ira de Deus se revela do céu contra a impiedade. O que é impiedade? Impiedade. 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 Uma pessoa piedosa é o quê? Ela faz o bem. Uma pessoa que faz o bem. Aqui A impiedosa é o que faz o mal. É verdade. Então a ira de Deus se revela contra as pessoas que fazem o mal, não contra as piedosas. Olha lá. A impiedade e injustiça. Justiça é o quê? Fazer o que é Certo. e injustiça. Está fazendo o que é errado. Fazer o que é errado. Então Deus está irado com motivo certo ou errado? O motivo errado. Não. A ira de Deus tem razão em ficar irado com isso? Com as pessoas que praticam o Que mal. praticam isso. Nesse versículo aqui, pelo meu entendimento, só para concluir, Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Eles detêm a verdade, detêm o quê? Não deixa a verdade passar, mas preferem ficar com a impiedade. Eles trocam a verdade pela impiedade. A verdade pela mentira. Vamos supor, a Bíblia diz: se conhecer a verdade, Que a verdade usa. vai libertar. Não, mas eles põem a liberdade de lado e fica com a impiedade. E Deus fica o quê? Irado. É a mesma coisa você falar para sua filha está com a garganta inflamada. Você fala: Bia, para de andar descalço no chão. E ela continua andando descalço no chão. Você sabe o resultado que vai acontecer. A garganta vai piorar. E depois a consequência é grave. Vai bezetar seu dono. Não é melhor evitar? Verdade. É melhor evitar, não é? Vamos lá. Que por meio das suas injustiças suprime a verdade. Vamos lá, Sandro, versículo 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Aí. Porque tudo que Deus podia mostrar para o homem, que ele existe, Deus fez. Deus criou todas as criaturas, os planetas, todas as coisas. No Gênesis diz que Deus criou todas as coisas para mostrar que ele existe. E o que acontece? Tem tudo em volta de nós dizendo que existe Deus.
Então, por que as pessoas continuam vivendo na impiedade e injustiça? Porque eles não querem ter na mente a consciência que a verdade é que Deus existe. É mais fácil você pegar e desacreditar de uma coisa que você não vê. Vamos supor, as pessoas falam, acreditar em Deus é bobeira. E se ele não existir? Tudo bem. Mas se ele existir, a visitação vai ser dolorida. Mas essa visitação não vai sarar, não. Não vai sarar. Mesmo se Deus não obedecer, não existir, uma hipótese. Mesmo se Deus não existir e a gente seguir a Bíblia vai ensinar a gente a ser o quê? Um homem bom, vai ensinar a gente a não ser mentiroso, não passar perna nos outros. A Bíblia vai ensinar a gente a ser um ser humano ótimo. Vai mudar um caráter. Vai mudar um caráter em nós, porque a gente não vai perder nada com isso. Não vai falar perfeito, mas vai ser um caráter bom, a gente vai agradar, onde a gente chegar, a gente vai agradar. A gente não vai ter problema com a justiça, a gente não vai ter problema com nada. Porque mesmo se Deus não existisse, a Bíblia é um livro que ensina ao ser humano a ser uma pessoa boa, uma pessoa perfeita, uma pessoa não ter problemas para ela mesma. Mas aí as pessoas preferem deixar a verdade de lado e viver a injustiça, porque é difícil acreditar em Deus. Não é fácil. Falar que acreditar em Deus é muito fácil, mas você acreditar de verdade, você ter fé, você acreditar mesmo em Deus, igual eu vejo em vocês como que eu posso dizer, uma vontade genuína de conhecer Deus e querer saber de Deus. Vocês poderiam estar em qualquer lugar escutando uma pessoa muito mais instruída do que eu, entendeu? Tá fazendo uma outra pessoa, numa outra igreja, ou numa outra coisa. Mas o que? Vocês viram que através do estudo bíblico, do jeito que traz um conhecimento de Deus genuíno. E esse conhecimento genuíno de Deus que a gente estamos aprendendo, não que eu tenha mérito nisso, porque eu só leio a palavra e explico a palavra. Esse conhecimento genuíno vale por mais de muitas pregações que a gente ouve por aí. Por que motivo você crê que Deus existe? Por que motivo você crê que Deus existe? Por que motivo que eu com as minhas pernas, com as minhas forças, não conseguia parar de usar droga. Fiz catequese, li a Bíblia, mas não entendi nada, porque até então eu fui para o mundo. Se eu tivesse tido uma explicação que nem o irmão dá para nós hoje, lá na minha adolescência, quando eu fazia minha catequese, na minha infância, que eu fiz catequese, eu fiz novo, não era pré-adolescente. Uhum. Quem sabe eu tinha deixado de praticar muitas coisas que eu pratiquei. E como eu não vou acreditar que esse Deus existe, sendo que como que o ser humano sabia que tudo que está aqui ia acontecer no dia de hoje? Se não fosse um ser superior que conhece supremo, tudo. Que conhece tudo. Entendeu? Como que eu não vou crer nisso aí? Então, é tão simples como você... Não tem um estudioso na face da Terra que explica como que foi feito o universo, como que foi feita a Terra. Eles têm teorias. Teoria. Mas a Bíblia fala como foi feito. Foi. E bate com as teorias. Entendeu? Quem falou da Bíblia? Foi quem falou? Eu acho assim também. Deus, na Bíblia, ele conversava com muitos homens, né? Eu acredito que Deus, ele conversa com cada um de nós, assim, entendeu? Tipo assim, eu tenho sustentado até hoje e tal. É a palavra de Deus para nós, né? Tipo, até aquele que tá perdido ali, tá nas drogas, Deus vai resgatar, entendeu? Então, eu paro às vezes para pensar, eu falei, por que Deus não deixou a gente conhecer o Evangelho antes? Sabe por quê? Talvez a gente não ia dar o valor que a gente dá hoje. Entendeu? Pode ter, tem sentido isso. Entendeu? Talvez a gente não estava preparado.
muitas das vezes também, assim, as pessoas que a gente tinha um contato no mundo, você vê, as amizades hoje são outras, né? Tipo, é uma mudança que é difícil de explicar. Né? Você vê, hoje em dia você vê verdadeiramente quem é seu amigo e quem não é seu amigo. Entendeu? Então você vê que foi pouco que ficou do seu lado. A maioria, pelo menos da minha parte, a maioria se afastou tudo. Entendeu? Ó, eu vou dar tipo um exemplo, ó. Valdeci, eu conheci o Valdeci no mundo da loucura das drogas. Entendeu? Depois teve um tempo que a gente se afastou. Mas Deus nos uniu de novo. Eu tinha uma amizade com você assim, só de passar e cumprimentar. E aí, Sandro, beleza? Entendeu? A gente nunca parava para pular ideia, porque o seu rolê era um, a minha caminhada era outra. Chegou uma época que o do irmão era uma outra caminhada, mas nós curtimos a caminhada junto, curtimos um negócio junto, entendeu? E depois Deus fez o quê? Ele uniu nós três, uniu ele de novo, uniu nós dois, e assim, nós não éramos muito próximos, entendeu? Como tem pessoas que eram próximos de nós, entendeu? Que estavam ali todo dia, lado a lado ali, entendeu? É verdade. Então eu vejo por esse lado aí. Então Deus hoje ele mostra para nós quem é as pessoas certas para a nossa vida e quem não é. É igual a parábola do semeador. Vocês já prestaram bem atenção na parábola do semeador? Eu estava falando dela esse dia com manutenção no serviço. E assim, eu creio que lá atrás plantaram uma semente de mim. E ela caiu numa terra fértil. Só que demorou um tempo para ela poder ser germinada, que fala, né? A semente começar a brotar, né? O próprio semeador é Jesus, no caso, né? O semeador é aquele que fala da palavra. O semeador não tem nome, é semeador. Então pode ser qualquer um. Mas se fosse em boa terra, já tinha dado fruto lá atrás. Então, eu já preguei essa palavra de trás para frente, de frente para trás. É assim, eu entendo que tem certas ocasiões. Comigo aconteceu as 4 fases. A primeira caiu na beira do caminho. O que foi? Minha mãe trouxe os crentes aqui em casa, pregaram para mim, mas o que fez? Eu fui lá, acendi um beck e o passarinho comeu a semente que tinha pregado. Perdeu. A outra, quando as coisas avançou, caiu entre os pedregais. Nasceu, mas ficou raiz. Parei com as drogas por um tempinho, mas daí o sol veio e queimou. Voltei com as drogas de novo. E depois o que aconteceu? Caiu no meio dos espinhos. Caiu nos espinhos. Os espinhos é o quê? Riqueza, dinheiro, condições financeiras. O que aconteceu? As coisas começaram a dar tudo muito certo. Arrumou um emprego bom, consegui fazer curso, consegui um monte de coisa. A vida foi se ocupando de tal maneira que eu coloquei Deus de lado. O que acabou? Voltando. Daí, hoje, está começando a plantar semente boa. Minha mãe, até o meu psiquiatra falou, você está com a mente diferente da última vez que você veio. Eu já não estou pensando mais que eu tenho um Noé mais dentro de mim. Aquilo saiu de dentro de mim, entendeu? Entendeu? Aquilo ali era um engano que tinha dentro do meu coração. Que esse Noé, na verdade, era uma vontade que tinha dentro de mim que eu estava sustentando ela. Vocês falaram. Eu estava sustentando uma vontade que depois essa vontade foi concluída. Você não foi lá na favela me buscar lá? Eu fumei 40 pedras. 40 pedras aquele dia. Entendeu? Era uma vontade que eu estava sustentando. É como se o inimigo estivesse me auto-sabotando, eu mostrando para todo mundo que no fundo, eu ainda tinha aquele Noé dentro de mim, que qualquer hora ele ia se manifestar. Mas eu tenho que tirar ele para não manifestar nunca mais. Entendeu?
Eu agora tenho que pensar na minha família, tenho que pensar no meu crescimento, entendeu? Assim, das poucas vezes depois de Santa Cruz que eu vim aqui, eu já senti algo diferente do irmão, sabe? Das poucas vezes que eu vim. Hoje eu estava olhando sua foto, tirei foto sua lá na minha declaração aquele dia. Lá você tá tocando violão, lá fora, assim, quando eu estava no carro, eu tirava certo, eu estava vendo sua foto, eu até arrepiei, eu falei, eu estava conversando com um rapaz lá no campo, né? Eu falei, desse dia pra cá aqui, eu vi que esse irmão aqui, ele teve uma mudança, uma diferença. Uhum. Eu vi que você teve, você mudou, seu semblante mudou, entendeu? E agora você falando isso aí que você arrancou ele de dentro de você, Então, é só para confirmar que mudou. Aquilo Então, dali estava tipo te sufocando, entendeu? não, estava sustentando uma coisa que eu não sou, entendeu? E hoje eu ando mais calmo, mais tranquilo, entendeu? Às vezes vem os pensamentos, mas é pensamento rápido. Então, porque assim, a palavra do Senhor diz que fala que porque a tentação ela vem. Não veio tentação sobre vós, senão humana, mas fiel é Deus, se vier a tentação, dará também o escape. Aí, a palavra já está com você. A tentação ela vem de mim também, irmão. Então, você acha que a gente fica nervoso, você acha que não é tentação de mim? Então. Na hora que eu fico irado com alguma coisa mas de daí casa, passa rapidinho, passa. Na hora você sente tão aquele negócio, né? Mas passa. Eu tava lá no serviço lá, o cara foi pedir um cigarro pra mim. Aí eu fui e parei de beber. Aí eu fui para não fumar cigarro. Não. Aí eu vi que o cara lá tinha mandado pedir cigarro pra mim, entendeu? Aí eu fui e falei, ô meu amigo, não fumo cigarro não. Aí ele foi e falou, e esse isqueiro que tá aí? Eu falei, procura lá, vê se tem um isqueiro aí. Aí tem um cara lá que é evangélico, falei pra você ver como o inimigo é acusador, né? Achando que eu fumo cigarro. Só porque viu o isqueiro. Não, mas não tinha isqueiro não, pô. Não tinha isqueiro não, o cara tava tipo me espetando, entendeu? Eu falei, presta atenção no que você fala que eu não fumo cigarro não. E é da igreja da graça ainda, entendeu? Aí tem uns 3 irmãos. Graças a Deus eu caio só nos teus irmãos. Tem um da graça, outro da Assembleia. Aí quando abre um tempinho assim, às vezes nós. Fala um pouco. Aí o cara fala, não gosta de brincar, não sei o que, mas esse tipo de brincadeira pra mim não serve não. Mas é uma igreja para nós. É verdade. Para ela esse aqui é Cristo. Verdade. Para nós 3 aqui. Vamos lá continuar o texto? Vamos. 20? 20. Eu lembro, né? Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem invisíveis. Aí, é que eu li mal o texto, mas o irmão vai ler. Como não vai acreditar no Deus que fez tudo, rapaz? Então, aqui Deus está falando, todas as coisas que foram criadas mostram que eu existo. É isso aí. Entendeu? É como você eu chegar na sua casa, tem um monte de porta-retrato seu, roupa sua, eu entrar na sua casa e falar, olha, o Fernando mora aqui, tem um monte de coisa dele aqui, ó. É assim, o mundo é isso. O mundo mostra que Deus está em tudo, Ele é dono de tudo. Entendeu? Mas as pessoas o quê? Retêm a verdade e vivem na impiedade e injustiça. E isso traz a ira de Deus. Vamos lá, versículo 21. Porquanto. Você ainda faltou um pouquinho ali, Fernando. Faltei? Faltou. Pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Inexcusável é sem desculpas. Eu fiz tudo para provar que eu existo. Então, quem não crê não tem desculpa. Porque eu fiz tudo. Inexcusável. É tipo assim, eu provei que eu existo
para todo mundo. Então ninguém tem desculpa no dia do juízo de falar que Deus não existe, porque Deus fez de tudo para o ser humano saber que ele existe. Inexcusável significa o quê? Sem desculpas. Sem desculpas. Aqui na minha diz assim, indesculpáveis, para que os seres humanos fiquem indesculpáveis. Tipo, no dia do julgamento não haverá desculpa. Ah, Deus, por que eu não acredito? Porque o senhor, vamos lá, Sandro, por que você não acreditou em mim? Ninguém me falou. Eu falei, mas a natureza mostra que eu existo. Você acha que as plantas, quem plantou todas as árvores do planeta Terra? Quem colocou todas as árvores no céu para voar? O camarada das fumaças já tinha uma centena. Quem colocou um peixe num lago que você fura um lago e deixa ele por antes, aparece peixe lá. E de onde vem esse peixe? Vem da palavra de Deus. Eu disse que as águas proteiam animais que viviam na água. A grama, você pode cortar a grama, ela vai voltar a crescer. Você pode jogar mata-mato. Depois de um tempo, ela volta a crescer. Joga mata-mato, põe croquete em cima, ela acha no lugarzinho. Se tiver uma brechinha, ela acha no lugarzinho e passa. Você vê? E isso mostra que a natureza é muito mais obediente do que todos os seres humanos juntos. Porque se ela tiver uma brechinha para crescer, para mostrar que Deus existe, ela passa pela brechinha. Você não viu? Você chegou a ver esse vídeo aí? Os caras plantou um poste. Os caras colocou um poste, o poste é oco por dentro, né? A árvore, só que ele é oco só até uma certa parte, né? Mas esse aí que os caras que mostrou, não sei se é fake news, que os caras fazem, nasceu uma árvore, a árvore botou, saiu lá em cima, mano. Então, ela passou por dentro do poste e o poste estava oco todo dia e saiu lá em cima, ficou a árvore lá em cima, mano. As folhas saíram para fora e formou o cacho lá em cima, assim, ficou da hora. A natureza falando, eu faço de tudo para mostrar que Deus existe. E ali no vídeo tá assim, como não crê que o Deus existe? Porque o ser humano não quer imaginar fazer um negócio daquele ali. Tem um vídeo disso aí, só puxar no YouTube lá que mostra. Vamos lá, 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Porque tendo esse conhecimento que Deus existe, a humanidade, não glorificaram a Deus, mesmo vendo tudo que Deus criou. Não glorificaram como Deus e nem lhe deram graça. Obrigado, Deus, pelas vegetações, pelos animais que nos alimentam. Pelo contrário, se tornaram nulos, tipo neutro. Tanto faz se isso existir, se não existisse, é natural. Não é natural. Tudo que Deus criou é para a manutenção da humanidade. Tornaram nulo em seus próprios raciocínios. Eles anularam a mente, fecharam a mente, para não ver isso, para não entender que Deus existe. Porque é o que? Mais fácil. É mais fácil viver uma vida que a gente não acredita em Deus. Porque a gente vive do jeito que a gente quer. Vamos lá. 22. E o coração insensato deles obscureceu. Por eles fechar a mente para Deus, o coração dele ficou escuro. Se tornou negro. Daí o homem, quando o coração se torna negro, o homem fica impiedoso, fica injusto. Por ele não crer na divindade, anula todos os atributos de bondade do ser humano. Atributa as qualidades. Nosso coração era obscurecido. Nossa mente era nula para Deus. Mas quando a nossa mente se abriu para Deus, o nosso coração clareceu.
como se acendesse uma luz dentro de nós. Não é verdade? Vamos lá. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos. Eles acharam que as coisas que faziam do jeito deles era certo, mas o certo deles é ao alvo. E o certo de Deus é acertar o alvo. E trocaram a glória do Deus incorruptível por imagem de semelhança de homens corruptíveis. Começaram a adorar imagens de escultura, adorar imperadores, pessoas. Você não vê que tem, as igrejas adoram os santos, adoram aves, quadrúpedes, répteis. As pessoas passaram a adorar seres que morrem e deixaram de adorar um Deus incorruptível. Incorruptível é o quê? Que não se corrompe. Eles trocaram o incorruptível pelo corruptível. Aquele sermão da Bíblia lá fala que Jesus é mais sublime do que o céu. Vamos supor, trocaram uma caneta, uma faca de titânio por uma faca de palha. Qual faca que corta? A de palha ou a de titânio? Titânio. Titânio é o metal mais duro do mundo. O mais leve e o que pega mais fio. A palha pega fio? Mas a gente quer cortar com palha. Porque a mente está nua. Se tornaram burros. Quer fazer o contrário. Eles estão usando coisas que não... Eles estão pegando coisas que não eram para fazer e estão fazendo. E estão pegando o que não era para fazer e estão fazendo. Vamos lá. Por isso Deus os entregou à impureza, pelo desejo do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira. Adoraram e serviram a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. E por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural da relação íntima para com o outro, o contrário à natureza. As mulheres começaram a transar com mulheres. E da mesma forma, os homens, deixando o uso natural das mulheres, se inflamaram mutuamente na sua sensualidade, cometendo indecência, homem com homem, recebendo em si mesmo a merecida punição. Daqui a gente pegou os viados. Agora aqui a gente mete o chinelo no viado. O viado vai para o inferno. Aqui chegou no viado. Aqui Deus falou, o homem chegou nesse ponto. Mas esse ponto do homem não é o pior. Ser viado, ter relação íntima com o homem, não é o fim da picada. Não é só isso que leva para o inferno. Daí você vai na igreja, as pessoas vão lá, mete o pau no viado. Os caras falam mal do viado. Mas aí esquece do resto do texto. Daí entra nós nesse texto. Olha lá. Pode ler o 28, quem quiser ler. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que
não convém. Então, ponto, aí tem um ponto final, né? Então, a história do veado acabou. Tá? O veado, a mulher com mulher, o veado com mulher. Mas Deus continua, agora Deus entra no outro assunto. Agora entra esse, Sandro. Daí o homem que não quer ter conhecimento de Deus, ele se tornou isso daí. Que a gente vai ler agora. Estando cheio de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, avarentos, inventores de males, desobedientes aos pais. Dana! Da bunda leva para o inferno, mas se obedecer o pai, não leva. Não leva. A turma fala só o que dá bunda vai para o inferno, mas não obedece o pai, vai para o inferno também. Verdade. Você vai ver que no final desse texto vai dizer: são dignos de morte todos que praticam e os que consentem. No finalzinho a gente vai ler isso. Olha lá, são desobedientes aos pais, insensatos, desleais. O que é desleal? Uma pessoa que é ileal. Que não tem lealdade. Vamos supor, eu confio no Sandro, conto alguma coisa, um segredo para o Sandro, e o Sandro vai lá e espalha para todo mundo. Leva para o inferno. Mentiroso. Vai pro inferno. Vai para o inferno. Nós estávamos falando sobre isso aí. É só o viado que dá bunda que vai para o inferno. Não, mentiroso vai junto. Verdade. Não, a gente... sem afeição natural e sem misericórdia. Tem gente que ama mais um cachorro do que um ser humano. Eu não consigo mais olhar para um mendigo morador de rua e não sentir algo dentro de mim. E agora e você olha na televisão, pessoas gastando 15 mil reais para tosar um cachorro e deixar o cachorro em um hotel. Pagar 8 mil reais num cachorro. E tem um monte de ser humano passando fome. Não tem coragem de dar uma blusa, uma roupa. A saúde, se o governo cuidasse mais da saúde, já é uma coisa... O problema do Brasil é o quê? A falta de emprego. Se todo mundo tivesse emprego, todo mundo tinha condições de viver em paz. É verdade. Mas você vê assim que tem muitas... assim, até tem pessoas que trabalham, mas não tem condições de pagar um convênio médico particular e vai com um médico aí, é Estado que fala, né? O governo aí, sei lá como que fala, e você vê pessoas deitadas no chão, sem maca. Eu acho que se a saúde e a educação melhorasse, o nosso país melhorava um pouco também, mas... Então, mas tudo isso, Fernando, essa corrupção do homem, tudo isso que chega a nós, chega na situação do hospital e dos moradores de rua, vem lá de cima dos homens grandes. É verdade. Você sabia que Israel não tem mendigo? Tem vários países aí que não tem mendigo. E Jerusalém não tem mendigo, porque existem leis para cuidar das pessoas. Eles valorizam as pessoas. Os seres humanos. Os seres humanos. Aqui no Brasil, o que acontece? Os políticos pegam o dinheiro que era para ser usado com os seres humanos e usa para si mesmo. Benefício próprio. Daí fica uma meia dúzia de gente rico lá e a maioria pobre, passando fome, ganhando uma mixaria, pagando... Morre muita pessoa também, né? Vou falar uma coisa aqui que eu escutei uma frase hoje no Face, e tem até um vídeo, né? Se não houver amor, não adianta a religião. Não adianta. Não adianta você ir para a igreja, sapatear, falar línguas estranhas, fazer descer fogo do céu, mas se você não tiver o amor dentro de você. Porque assim, Deus, ele deixa bem claro: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo.
Qual foi o vídeo que eu vi? Um carro, uma mulher sofreu um acidente, parou em cima da linha do trem. Isso aí tem no filme. Acho que você vai ser lembrado do filme. Prova de fogo? Prova de fogo. Entendeu o que aconteceu? Os bombeiros estavam tudo lá tentando tirar, mas o pessoal do lado só olhando. Mas aí daqui a pouco um foi lá e se comoveu, o outro foi, incentivou ali, gerou o quê? Gerou o amor pelas pessoas, entendeu? E a união fez a força. A união fez a força. Então, mas o que me chamou a atenção desse vídeo foi a frase: se não houver amor, não há religião. Não adianta você falar que é crente, que é católico, que é espírito, que é não sei o que, cada quem na sua fé, mas tem a religião que é a que vai salvar e a que vai levar para a perdição. Mas se não houver amor em nossos corações, não adianta nada. Não adianta. Quem quer continuar aí? Paramos aonde, irmão? No 32? 31. 31. Essa é a primeira palavra aqui Nécios e fiéis. Nécios e fiéis nos contratos sem afeições. Nécios e infiéis nos contratos. Nécios e infiéis nos contratos. Então eu vou lá, vamos supor, vou lá na Casas Bahia, compro uma televisão, assino um contrato. E não pago. Isso já deu nome, daqui 5 anos liga. Então. Daqui 5 anos liga. Aí pro inferno os viados. Só sabe apontar o viado, porque acha que o pecado dele é pior. Mas tem muito viado dando a bunda, mas é honesto. Não deve para ninguém. Não é mentiroso. Mano, deixa eu falar, galera. Procura no YouTube depois dos caras de vocês. Pastora que roubou o celular. Sabe? Pastora que roubou o celular. Puxa, depois você puxa aí que eu achei pra você ver. Aí sabe a pastora, sabe onde o pessoal pegou a pastora dentro da igreja para começar o culto? Ela em cima do púlpito, mano. Onde estava o celular? Dentro do carro dela. A loja filmou ela roubando o celular. E o cara falando de viado, e o cara da loja, ele era o quê? Homossexual. E ele zombando, glória a Deus, aleluia. E a dona do celular dava, mano. Eu sentei no ônibus assim, aí tinha um cara assim do lado. O cara tava até com a calça do Corinthians e tal. No dia que o Corinthians jogou com o Santos, mano. Falei pra ele, o Corinthians ganhou e tal. Acho que empatou o primeiro jogo, não foi? Ganhamos o primeiro, perdemos o segundo e ganhamos os pênaltis. Sim. Aí ele levantou assim, ó. Levantou. Eu nem olhei, pô. Assim, na hora que o cara deu o sinal ia descer, eu olhei pro lado do celular dele. Na hora eu catei, eu falei, ô campeão, seu celular aqui. O cara pegou o ônibus direto comigo. Falando, pô, mano, agradeço mesmo e tal. Se fosse o cara, tinha devolvido e tal. Vamos lá? Vamos terminar? Contrato sem afeição natural e inconciliáveis, sem misericórdia. Irreconciliáveis, pessoas que não sabem perdoar. Irreconciliáveis. Pessoas que não sabem perdoar. Não conseguem se reconciliar, briga com alguém, não consigo mais olhar para a cara daquela pessoa. Isso, eu leio isso aqui, ela bateu, ela pula alto comigo. E Jesus disse, se você não perdoar o seu irmão, o vosso Pai Celestial também não vai te perdoar. É verdade. Aí não está escrito lá, perdoa-nos assim como nós perdoamos aquele que nos ofende ou nos deve. Uhum. Então, perdoa como nós. Então, se a gente não perdoa, ele vai fazer como nós, não vai perdoar. É verdade. 32, Sandra. Então, quem não perdoa é pior que o viado? Não. Não. Pode ver que aqui nesse texto encaixa tudo. Encaixa todo mundo cabe nesse pacote. Vamos lá, Sandra. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam.
não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Tipo, eu não preciso fazer. Só de eu concordar já sou digno de morte. Você cumpre aquilo dali, né? A gente pode ser amigo de homossexual? Sim. Mas você tem que concordar com ele? Não. Você pode ser o melhor amigo dele. Mas eu não concordo com o que você faz. É igual a nossa mãe. Nossa mãe ama a gente. Mas ela concordava quando a gente usava droga? Não. Ela deixava de amar a gente? Não. Em nenhum momento nossa mãe deixou de amar a gente. Verdade. Mesmo na vida que a gente viveu. A gente tem que ser assim também. Isso querendo ou não, isso aí foi. Nós temos nossa mãe do nosso lado, por tudo que nós aprontou, isso aí foi um suporte para a gente hoje em dia estar aqui nessa terra, né? Tá vivo, porque se de repente nossa família tivesse virado as costas, minha mãe, tiro pela minha, pela sua também, que é do teu lado, a sua também, eu já falei muitas vezes, por mais que meus filhos aprontaram, eu nunca abandonei eles e nunca vou abandonar. Minha mãe é a mesma coisa. Então isso aí nós temos que ver assim, parar e ver que isso aí foi um suporte muito grande na nossa vida. Porque se de repente nossa família tivesse dado a costa para nós, a gente tinha feito coisa pior, eu podia estar preso hoje, eu podia estar morto, entendeu? Então, para encerrar, vamos ler um versículo que está em Lucas 6, 35 e 36. Daí a gente encerra. Isso é o que Jesus pede para a gente ser. Lucas 6, 35. Quem vai ler? Você ou nós? Pode ler. Vou ler o 20 do 35, você lê o 36, irmão. 6, 35, por que eu fico maior, irmão? Amai, pois, a vosso inimigo e fazei o bem, e emprestai sem nada esperar. Emprestar sem nada esperar. Esperar em troca. Esperando em troca. Minha versão está acima, é isso aí. E será grande o vosso galardão, e sereis filho do Altíssimo, porque Ele é benigno até para os ingratos e maus, sendo, pois, misericordioso, como também vosso Pai é misericordioso. A gente tem que ser o que ele é. Mesmo a humanidade sendo o que é, a gente tem que olhar porque ele é bom até com os maus. A gente não era mal e ele não foi bom com a gente. Vai dizer que a gente era um santinho. Muitas das vezes a pessoa fala